Povo da Terra, boa noite. Sejam bem-vindos a esta edição 89 do Star Nation News. A equipe e eu fizemos uma pequena pausa devido à participação numa conferência em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos. Agora estamos de volta ao estúdio e compartilhando com vocês as notícias da galáxia. Hoje é um dia especial em que achamos realmente importante relembrá-los novamente de como está estruturada a Federação Galáctica de Mundos. Então, sem delongas, aperte os seus cintos e acionar. A Federação Galáctica de Mundos é, hoje em dia, uma organização poderosa, composta por centenas de milhares de culturas interestelares, dedicada a proteger a paz e o equilíbrio em toda a galáxia. Criada pelos Pleiadianos em decorrência das guerras de Orion, cerca de 300.000 anos atrás, com o objetivo de construir um exército galáctico capaz de proteger e defender a liberdade, a justiça, proteger os fracos e privilegiar a paz e a diplomacia em vez do conflito. Ela cresceu progressivamente até se tornar a poderosa organização que é hoje. Você deve estar habituado com o conceito de Jedi, guerreiros espirituais lutando contra as forças do caos, com diplomacia, sabedoria, tecnologias altamente avançadas, força espiritual e orientação espiritual. Isso é o que a Federação Galáctica de Mundos é e representa. Sem a intervenção militar da Federação Galáctica de Mundos, a humanidade na Terra estaria agora escravizada e irremediavelmente assimilada a uma comédia Grace. A Terra teria sido tomada por seus associados draco-reptilianos e os humanos substituídos por Grace híbridos. A esperança por um futuro melhor teria se tornado fútil. Este sistema estelar estaria sob domínio tirânico e toda a galáxia escravizada por estes dois impérios abomináveis e suas organizações de lacaios. Graças a Ora-Natarushari, a Federação Galáctica de Mundos, ou planetas, a Terra é agora uma civilização livre, alçando voo rumo às estrelas. Tenho a honra de ser a emissária civil desta organização com a qual tenho trabalhado junto, por meio de contato físico desde 2019, como parte da minha missão no planeta Terra. As comunicações ocorrem tanto por meio de transporte físico, a bordo de naves da Federação Galáctica de Mundos, estações orbitais ou instalações planetárias, quanto simplesmente usando tecnologia. Nunca pratiquei canalização, bilocação ou projeção astral para me comunicar com a Federação Galáctica de Mundos. Tudo é real. Chamamos-a de Federação Galáctica de Mundos, não de luz, isso é um absurdo. De mundos. Há uma razão para isso.
Ora Nataru Shari é o nome pelo qual são conhecidos. Ora significa aliança, federação ou confederação. Nataru é o nome pelo qual chamamos a nossa galáxia, a Via Láctea, significa galáctica, e Shari significa mundos, culturas ou planetas. É assim que você pode ter diferentes versões dessa tradução, através de diversos idiomas e contatos, e compreendendo, todas significando o mesmo, Ora Nataru Shari. Você pode ouvi-la ser chamada de Federação Galáctica de Mundos, de Confederação Galáctica de Mundos, de Federação Galáctica de Planetas, etc, etc. Eu honro os bravos soldados que lutaram em todas as guerras da humanidade, dando suas vidas pela liberdade e por um futuro melhor para seus filhos. Eu honro a Aliança da Terra por lutar corajosamente para libertar este planeta, limpar a abominação de seus subterrâneos, resgatar crianças e expulsar os alienígenas Greys. Eu honro aqueles que ousam se erguerem por uma causa e defendê-la. Eu honro aqueles que defendem os fracos e oprimidos. Eu honro aqueles que pegam em armas para impedir qualquer tipo de abuso. Eu honro aqueles que se posicionam contra abusadores, tiranos e impérios. Eu honro a Federação Galáctica de Mundos por salvar este sistema estelar dos Greys, um inimigo abominável e altamente traiçoeiro que nenhum de vocês teria conseguido enfrentar. A Federação Galáctica de Mundos é uma organização poderosa, composta por centenas de milhares de culturas interestelares altamente evoluídas, dedicada para proteger a paz e o equilíbrio em toda a galáxia. Ela foi criada pelos Pleiadianos cerca de 300 mil anos atrás, em decorrência das guerras de Orion. Os Pleiadianos apelaram para a criação de um exército galáctico que protegesse e defendesse a liberdade e a justiça, defendesse os fracos e favorecesse a paz e a diplomacia em vez do conflito. A Federação cresceu progressivamente para se tornar a poderosa organização que é hoje. Antes de entrar em combate, o efetivo militar da Federação Galáctica de Mundos pratica uma meditação chamada Dhorm Dorhu, para centrar seus pensamentos e intenções em seus corações, para que suas ações sejam feitas com sabedoria e sirvam o equilíbrio e a justiça. É um pouco parecido com yoga, tai chi ou qigong, usando as energias, o frio, para estimular a consciência e desenvolver a força no campo energético, além de trazer centralização e equilíbrio. Você pode estar acostumado com o conceito de Jedi? Bem, como expliquei, é disso de que se trata a Federação. A Federação Galáctica de Mundos sempre prioriza a diplomacia e a mediação, considerando a força somente como último recurso. Os inimigos são sempre avisados e têm a oportunidade de se renderem e evacuarem. Prisioneiros não são punidos. Em vez disso, eles são enviados para mundos-prisão, onde eles passam por um programa de reabilitação espiritual. Às vezes, a força é necessária para intervir quando a diplomacia falha e bilhões de vidas estão em jogo. Sem a Federação Galáctica de Mundos, vocês todos teriam sido assimilados por uma Comed Grace, que já teria tomado posse de toda a galáxia a esta altura. Graças a esta Federação Galáctica de Mundos, por destruir a Comed Nebu e o exército de Grays híbridos, que estavam prontos para invadir a Terra. Se você acompanha o Star Nation News, você
já deve agora ter conhecimento da armada de Greys híbridos, escondida atrás da nebulosa de Órion, em uma bolha dimensional. Graças à Federação por entrar em contato com o presidente americano Dwight Eisenhower em 1954, para alertar a humanidade contra a ameaça dos Greys e construir, juntos, um programa de defesa tal como o Solar Warden, por desativar tecnologias nucleares, a fim de nos salvar da nossa própria destruição, e por guiar a humanidade da Terra, por meio de programas de intercâmbio científico. Existem, na verdade, 3 programas de intercâmbio. Um liderado pelos Alpha Centaurianos, tais como Oncylose e os Meton, é focado em conectividade e, principalmente, em tecnologias de defesa. Os Alpha Centaurianos estão no primórdio da colaboração com a Marinha Americana para a construção da frota de defesa Solar Warden. Daí temos os Emerther do Tau 7, que estão contatando de forma privada e individual pessoas. Eles não fazem parte de nenhuma organização na Terra e estão compartilhando conhecimento espiritual e matemático de dimensões elevadas. E aí finalmente temos os UMIT do Wolf 424, que estão compartilhando tecnologias altamente avançadas com grupos de pessoas. E os UMIT, creio eu, vão se apresentar no palco da divulgação muito em breve. Guardem minhas palavras. Além disso, os programas de enviados e a orientação espiritual têm sido realizados e criados pela Federação Galáctica de Mundos. Esses homens, mulheres e seres de outras raças sacrificaram suas vidas pelo bem maior, por vocês, por você. Você. Estávamos observando. Vocês acreditando ou não, eles fizeram. É preciso coragem para deixar seu lar do outro lado da galáxia, para lutar, para vir e lutar numa guerra e salvar outro mundo que nem é o seu. Demonstra não só coragem, mas também dedicação e amor. Eu honro a Federação Galáctica de Mundos por derrotar o Império Sikaar também, libertando centenas de mundos da tirania reptiliana e tornando a nossa bela galáxia um lugar de paz, justiça e equilíbrio. Antes de criticar algumas pessoas, as organizações militares que protegem você e colocam a vida deles em risco pelo seu bem-estar e o de seus filhos, imagine um inimigo entrando em sua casa para matar sua família. Você impediria ele por meditação? Não. Você pegaria uma arma o mais rápido possível e lutaria com eles fisicamente, ou morreria e veria tudo que você ama ser destruído. Como eu disse uma vez, quando a diplomacia falha, você deve usar a força. Eu honro a Federação Galáctica de Mundos por derrubar o Império Sikaar e libertar estas centenas de mundos escravizados pela tirania reptiliana, porque eles fizeram da nossa bela galáxia este lugar de paz, justiça e equilíbrio. Desde que os Negumak Gnomopo se uniram à Federação Galáctica de Mundos, a balança pendeu e, de repente, pudemos superar o Império Sikaar, que sempre foi mais poderoso do que qualquer outro. E quando o Império Anar se juntou à Aliança Galáctica de Nataru, bem, a balança certamente pendeu a favor das forças da luz. Porque você tem isto, que chamamos de Aliança Galáctica Unida de Nataru, que inclui a Federação Galáctica de Mundos, o Império Anar, novo membro, o Conselho de Andrômeda, o Conselho de Aunilam, o Comando Galáctico Ashtar e muitas outras organizações menores. Então, lembre-se, Orá Nataru Shari, Orá, Aliança, Federação, Confederação, Nataru,
Nome da nossa galáxia? Shari, mundos, culturas ou planetas. Vocês ouvirão falar sobre essa organização como Confederação Galáctica de Mundos, Confederação Galáctica de Planetas, Federação Galáctica de Planetas ou Confederação de Planetas. Oranataru Shari não inclui a palavra ou a noção de luz. A PSYOP da Nova Era, conhecida como a Federação Galáctica de Luz, é uma construção falsa, visando a destruição. A Federação Galáctica de Mundos é real. A Federação Galáctica de Luz não é. Fique atento a como o uso da palavra luz é frequentemente usada para atrair borboletas inocentes que buscam seu caminho durante a noite. Se você acabou de sair do seu casulo, esteja atento às luzes fortes. Assim, a Federação Galáctica de Mundos acabou por criar uma escala de desenvolvimento de civilizações. Só os estágios 3 e acima são membros. O primeiro estágio, você tem 4 estágios, o primeiro deles é o de desenvolvimento de formas de vida sem estrutura social. O estágio 2, primário, são culturas socialmente organizadas com conceito espiritual. O estágio 3 é atividade e capacidade de exploração espacial. E civilizações que fizeram contato por conta própria com outras culturas. E 4, elevado sexta densidade em diante. A civilização galáctica, Federação Galáctica de Mundos, criou também um conjunto de leis chamado Primeira Diretriz, baseado nas leis cósmicas da evolução. Os Anahim, tem a deles chamado Dayakura, é baseado nas mesmas leis da evolução. Trata-se basicamente em não interferir na cultura em desenvolvimento, não arruiná-la. Para a Terra é um pouco diferente, porque nós estamos transitando para o estágio 3, já estando no estágio 3, é muito, porque passamos por tanta interferência aqui. Então, é um caso especial. Eis aqui um pouquinho da infraestrutura da Federação Galáctica de Mundos. No topo, você tem um Alto Conselho dos 24. Cada um representando uma cultura altamente poderosa e desenvolvida, que administra um setor da galáxia. 23 conselheiros mais um arauto. No momento, Judin Erata é o arauto. A conexão com o Alto Conselho. O introdutor de cerimônias. O mensageiro e o representante. É com ele que eu negocio. É com ele que me encontro para apresentar o pedido do povo da Terra. A partir do Alto Conselho, dos 24, você tem, então, um Baixo Conselho. Todas as decisões passam, primeiro, pelo Baixo Conselho, e se forem aceitas, chegarão ao Alto Conselho dos 24. Então, o Conselho do Baixo Conselho tem 32 representantes. 32. 4 representantes por setor. Há 8 setores na galáxia. Quando você vê o emblema, ele está dividido em 8 setores. Esses 8 setores têm 4 representantes cada. E dentro de cada um dos 8 setores, você tem regiões. E essas regiões têm um representante. Então, cada um dos 8 tem 4 regiões. Está acompanhando?
com os representantes. E esses 32 representantes compõem o Baixo Conselho. E dentro dele, agora você pega uma região, e esta região tem um representante por mundo. Então vamos começar por baixo agora. Seu planeta, como membro da Federação Galáctica de Mundos, tem um representante que é um representante regional. E este representante de seu planeta irá se reunir com os outros representantes planetários para criar um conselho. Então, o número varia, sabe? Por região você tem mundos diferentes, números diferentes de culturas. Estágio 3. Então, estes representantes planetários irão se reunir em conselhos regionais, certo? Por região. 4 regiões por setor. E assim, este conselho de representantes planetários irá ter um representante regional para todos eles. E há 4 por setor. E há 8 setores. Os 4 representantes regionais aceitarão o pedido de todos os representantes planetários mundiais de sua região e eles virão para o Baixo Conselho. Então, o Baixo Conselho tem muitas camadas diferentes de decisão e eles irão aprovar as decisões apresentadas até que elas cheguem ao topo. Se no topo elas chegarem e for dito sim, está de acordo, são então apresentadas ao Alto Conselho dos 24 e discutidas. O Alto Conselho dos 24 ainda tem o poder de rejeitar uma decisão que tenha sido aceita pelo Baixo Conselho. Então aqui está a estrutura da Federação Galáctica de Mundos. As reuniões são sempre holográficas, nunca há reuniões presenciais por questões de segurança. A infraestrutura militar, porque é também uma organização militar, além de ser uma organização administrativa e espiritual, você tem uma infraestrutura militar. Então, vamos retornar ao topo. O Alto Conselho dos 24 da Federação Galáctica de Mundos. Vejam, havia um Baixo Conselho de regiões com 32 representantes. Agora, deixamos isso aqui. Há outro ramo para os militares. Aquilo era política, agora vejamos o lado militar. O Alto Conselho dos 24, então. Vamos por aqui agora. Com o alto comando dos marechais. Certo? E do alto comando dos marechais, no quartel-general da Federação, a estrutura militar, que eu não vou revelar, você tem, então, os almirantes da frota e da nave-mãe. E era lá que a alto-comandante Ardana estava, e agora é o alto-comandante almirante Jor-El que está. Alto Conselho, alto comando dos marechais. Almirantes. Eles podem liderar frotas em batalha ou estar no comando de uma estação de batalha, tal como Jor-El de fato. Então, abaixo do almirante de uma nave-mãe. Por exemplo, você tem os oficiais do alto comando. Agora, o alto comando, onde Thor-Han trabalha na sua nave-mãe. E abaixo do oficial do alto comando temos os oficiais comandantes, os capitães do decada, que gerenciam 12 naves ao mesmo tempo, depois os capitães das naves, a tripulação e os pilotos, e, por último, os recrutas. Uma estrutura maravilhosa, bem feita e que funciona perfeitamente. Agora,
Eu vou encerrar esta explicação com a composição da estação de batalha XLR-6, chamada de Excelsior pelos soldados da Terra, da Aliança da Terra, porque eles acharam que era legal. Então aqui está a composição do alto comando da estação de batalha. Esses oficiais do alto comando são apenas designados para esta estação de batalha. Há 3 estações orbitais agora da Federação Galáctica de Mundos em torno da Terra. Desde 1954 havia uma segunda estação de batalha que agora já se foi. Haviam 4 no início. E ela partiu. A 4ª partiu em 2025. Então, no alto comando, eis como funciona nesta nave em particular, que não tem decisão política. Eles não são super-humanos, eles são soldados, são militares, e não podem decidir sobre o que está acontecendo na galáxia, sabe? Bom, eles são oficiais militares, certo? De uma estação de batalha. Uma grande nave. No topo está o alto comandante almirante, como vimos, relacionado ao alto comando dos marechais da Federação. Então, o alto comandante almirante é, na verdade, no momento, Jor-El, um Ahel Pleiadiano, que está à frente das operações táticas. E ele, na verdade, rege a estação de batalha junto com a almirante Ardana até a aposentadoria dela em, poderíamos dizer, setembro. Ela não está mais aqui, mas nos visita regularmente. Então, abaixo do almirante, você tem os 6 oficiais do alto comando, dividindo o trabalho. Assim, Torhan, que vocês conhecem, era Ahel Pleiadiano, é o coordenador da frota e o mediador diplomático externo. Temos a Kiara, que vocês sabem, vocês a conhecem também, a Ahel Pleiadiana também. Ela é mediadora diplomática interna. Daí você tem o Departamento de Tecnologia de Defesa, com um alto oficial científico encarregado do Programa Espacial Secreto da Aliança da Terra e que é o coordenador científico. Havia sido o herói galáctico, Denethor, o era Ahel Pleiadiano, por um longo tempo. Agora ele foi promovido para o alto comando da Federação Galáctica de Mundos, ou seja, para o quartel-general. Ele está numa posição muito alta agora. E ele foi substituído por outro Pleiadiano, cujo nome é Soral. Vou lhes contar mais sobre ele. Aí você tem as comunicações, é um Umit Shehenlin, que eu conheci. E a estratégia logística de combate é o Dar Mayel, um Nor-Pleiadiano. E você tem a ciência médica e o desenvolvimento. Sabasuni, ela é uma Nor. Então, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês como esta organização está funcionando. Espero que tudo agora lhe pareça mais familiar. Estou lhes desejando um momento muito maravilhoso, porque o futuro está aqui em suas mãos. Ele já começou, vocês o estão construindo. Os construtores nasceram. E este é um grande momento para a humanidade. Estou tão orgulhosa de vocês. O primeiro contato civil está para acontecer na Terra quando tivermos alcançado um nível de unidade, de compreensão. A Federação Galáctica de Mundos está fazendo tudo o que ela pode, tudo o que é possível para guiá-los através da unidade e desenvolvendo novas tecnologias. O primeiro contato civil, porque o contato já acontece desde há muito tempo, mas tem sido mantido em segredo pelos militares. Agora, isso vai acontecer no nível civil. Mas ele já começou. Ele já começou. Claro que naves espaciais pousarão em lugares públicos. Os primeiros que vocês verão serão os extraterrestres de aparência humana,
como os Pleiadianos, os Seleuci, os Alfa Centaurianos e outros. Mas também, na segunda onda, você terá humanos diferentes com traços diferentes. E então, na terceira onda, você terá o que eu gosto de chamar de os esquisitos. Será um momento incrível, onde os humanos, a humanidade estará pronta para abraçar a diversidade sem julgamento e sem medo. E isso acontecerá quando tivermos superado os planos de divisão e conquista do estado profundo. Estamos conseguindo, estamos vencendo, estamos superando esses planos. Chegamos agora a uma compreensão para enxergarmos além desses padrões. E isso é extraordinário. Tenho muito orgulho de estar aqui, viva, e guiá-los através disso. E tenho muito orgulho de vocês. O primeiro contato já aconteceu com civis a nível privado. O despertar das sementes estelares, a conexão com a sua família estelar, seu aglomerado estelar. E eu farei uma edição especial sobre conexão com o seu aglomerado estelar. Porque isso é muito importante. Vocês agora já conseguem ver naves espaciais. Há pelo menos 2 anos, a Federação Galáctica de Mundos, a Confederação Intergaláctica e a Aliança da Terra dividiram a tarefa de se tornarem conhecidos do público, enviando drones, Federação Galáctica de Mundos, drones metálicos, e a Confederação Intergaláctica, drones de plasma, e também naves não tripuladas. Vocês precisam olhar para cima. Todas as noites, nos seus céus, vocês os enxergam. Vocês os veem. Eles estão aqui. Eles estão entrando em contato com você. E quando você vir um, tente interagir com a sua consciência. Está funcionando com perfeição. Onde quer que você esteja no mundo, se você se conectar à sua frequência interna, a frequência da sua alma, se você ouvir esse zumbido dentro de você, é sua própria frequência, você pode se conectar com todos na mesma frequência. Chama-se comunicação quântica. E se houver pessoas passando perto da mesma cultura que a sua, há uma interação na consciência. Elas te sentem, você as sente, e você pode interagir com elas. E é uma experiência fantástica. Você pode fazer isso sozinho, em qualquer lugar do mundo, numa noite clara, e você os verá, porque eles estão aqui. É só olhar para cima. Olhe para cima. Agora que o primeiro contato está ocorrendo, da forma mais surpreendente. Opa, viu aquilo? Tenha certeza de que é só o começo. As coisas vão ficar cada vez mais extraordinárias. Dito isto, eu gostaria de acrescentar que temos um extraordinário e belo visitante de origem interestelar. Nós o chamamos de 3 Atlas. Está agora em nosso sistema estelar. Ele está perto da órbita de Marte e passará 30 milhões de quilômetros de Marte, bem próximo. Ele não vai cair em Marte, ele não vai cair na Terra, em nenhum lugar. É um ser muito positivo, não há ninguém a bordo. É uma rocha espacial habitada por uma consciência plasmática. Esses são chamados de exploradores. Eles são muito antigos, tão antigos quanto esta galáxia, e eles gostam de coletar dados de diversas culturas e enriquecer seu conhecimento. Com isso, ele está coletando dados de quase todos os planetas por onde está passando. Ele não interagirá com a Terra, porque esses seres antigos respeitam a primeira diretriz, a lei cósmica da evolução. Eles não interagirão. Obviamente, fisicamente, mas eles podem fazer contato individualmente com pessoas. Estou convidando vocês a se conectarem com a ideia, o conceito, a presença, a consciência do 3 Atlas. Olhando para o céu, vocês podem ver no mapa celeste onde ele está agora e em que ponto do céu vocês podem localizá-lo. Aterrem-se numa bela vibração elevada. Façam a conexão e vocês irão receber a mais bela experiência
da sua vida, posso garantir. Esses seres são bonitos. Eles sabem tanto, tanto. E se vocês entrarem em contato, vocês saberão tudo sobre eles, assim como eles saberão tudo sobre vocês. Vocês saberão tudo sobre todos os lugares que estiveram, todas as coisas que eles viram, todas as civilizações que eles encontraram. Vocês cavalgarão por um tempo nas costas deles, nas costas dele. Ele é uma linda, linda consciência. Ele é muito velho. E eu realmente encorajo vocês a fazerem contato. Vocês conseguem. Bem, chegou a hora de deixá-los ir com uma incrível nova civilização da Enciclopédia Galáctica, volume 1, o Imtal Sassu. Estão prontos? Vamos lá. Até a próxima semana. Analyzing data. Uma coluna de Tashkero do sistema estelar Sirius B chegou a SAS-4 durante a migração de populações do sistema Tula, devido à infiltração da Aliança Ashtar. SAS-4 é um mundo aquático, mas algumas áreas extensas têm uma massa continental próxima à superfície dos oceanos, permitindo a construção de cidades semi-submersas, supridas pela dinâmica inesgotável das ondas. Imtal Sassu é uma civilização independente, separada do sistema original Tula, conhecida por sua natureza amigável e acolhedora. Eles também são membros da Federação Galáctica de Mundos e têm uma relação próxima com o Comando Galáctico Ashtar, uma organização militar mercenária rebelde. Muitos dos membros do Imtal podem ser encontrados nos postos avançados do Comando Galáctico Ashtar. Star Nation News was brought to you by Elena Danan. Don't miss the latest news every Monday on Elena Danan's channel. Video directed by Stefzak.